Fala moçada, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago e eu tô aqui para conversar um pouco com vocês, explicar um pouco, falar um pouco sobre como é que foi o processo criativo do meu primeiro curta-metragem, lançado no final de 2025, chamado Um Brinde aos Magarefs. Se você ainda não assistiu o documentário, o curta-metragem, eu indico que você assista, tá aqui nesse canal no YouTube, é só clicar aqui e procurar por Um Brinde aos Magarefs que você vai encontrar esse curta-metragem lá, tá? Galera, então, seguinte, a ideia principal começou num dia em que eu tava assistindo o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro Massacre da Serra Elétrica, lá da década de 70. Eu já tinha assistido ele há um bom tempo atrás, quando eu era mais novo, e eu resolvi assistir novamente agora, nesses últimos tempos, né, sabendo que é um filme clássico, coisa e tal, e uma das coisas que me chamou muita atenção no filme foi que toda aquela carnificina que tem dentro do horror e do terror do filme, ela tá ligada a um matadouro de gado de corte que tinha lá nessa cidade onde acontece o filme, né? E a família do Homem da Serra, né? Do rapaz que gosta de serrar os outros ali na Serra Elétrica, a família dele foi uma família que viveu trabalhando dentro de um matadouro. Então, o avô, o pai, eles trabalhavam no matadouro, né? Como se diz, eu não sei a palavra correta, né? Mas que eu conheço aqui na minha região é munqueando, né? Aqui o pessoal munquia, né? Você dá o martelada, ou às vezes é um prego que bate, mas o munquear significa nocautear, né? O boi, o gado. Então ele perde ali, ele desensibiliza, ele perde completamente a consciência e depois ele vai realmente pro momento em que ele sangra e termina de morrer. Mas esse momento ali é de desensibilizar o animal para que a carne fique mais mole, né? Para que a carne tenha melhor qualidade, para que ele não esteja tenso na hora que morre, né? Então, assim, é um processo muito delicado, né? É um processo muito delicado e que traz para a alma de uma pessoa, a pessoa que executa esse serviço, algo extremamente doloroso, né? Você matar animais para consumo da forma como acontece no mundo moderno, né? Industrializado. Antigamente, muito tempo atrás, até se matava mesmo, coisa e tal, mas conforme foi se industrializando e aumentando a demanda mundial e coisa e tal, essas pessoas responsáveis pelo papel de matar o animal, elas começaram a carregar cada vez mais sangue em suas mãos. E principalmente hoje, a gente fala muito sobre vegetarianismo, veganismo, né? Tem essa pauta aí o tempo todo. Dentro das redes sociais, do universo da internet e do debate público. Eu acho que eu não queria trazer necessariamente esse debate para essa coisa do que é certo e o que é errado, né? Mas da complexidade que é o processo de se matar um animal para o consumo das outras pessoas, né? Então as pessoas que ficavam ali matando com as próprias mãos, elas passam a carregar, né, um sangue que não necessariamente é para o próprio consumo dela, que não tem nenhuma humanização naquilo, né, nenhum senso de... como é que eu posso dizer isso, né? A pessoa, ela é completamente... Ao mesmo tempo que ela está ali desensibilizando o animal, como é chamado, né, para ser abatido, ela também passa a ser desensibilizada, né, com relação à morte, com relação ao sangue que ela carrega, né, a alma que ela tá tirando ali daquele animal. E geralmente as pessoas que trabalhavam nessa área, que trabalhavam com isso, são pessoas que realmente, a maioria delas vem ali da roça, vem ali do interior. Isso falando muito tempo atrás, tá? No meio do século XX, desculpa. Enfim, pensando sobre isso, assisti o filme, fiquei com muito disso na cabeça, né? Devido ao horror que traz o filme, vim muito da desensibilização dos personagens com relação a isso, com relação a ter trabalhado nisso. E
certo dia eu tava na roça, né? E aí acontece a história que tá no curta-metragem, que realmente ela envolve alguns elementos fictícios, mas muitas coisas acontecem no cotidiano da gente na roça, né? Então você tá limpando, você se depara com cobras, você se depara com ratos, você se depara, até na cidade mesmo a gente tem esse tipo de momento, né? E você ir lá e matar esses pobres animais é um sentimento muito ruim, né? Quem tem que matar sabe que é uma coisa, por mais que pareça simples, né, para alguns, para a maioria da gente que tem que matar um ratinho ali que tá na casa, coisa e tal, ou uma cobra que apareceu ali no meio, é uma coisa que afeta muito a alma da gente, né, com relação a tirar mesmo a vida de alguém, a vida de um animal, que seja pequeno, mas tirar a vida dele, né. Então é uma contradição muito complicada ali, você precisa matar, você não precisa matar. Então eu fiquei com isso na cabeça. E eu achei melhor fazer um texto e tal, e acabou virando um curta, onde eu juntei algumas imagens que eu tirei da roça. Aconteceu até uma coisa muito engraçada, né? Porque eu tava gravando os cenários lá da roça, e eu, em determinado momento, eu torci para encontrar uma cobra. Porque seria muito interessante ter a gravação de uma cobra, né? E por fim eu acabei encontrando realmente uma cobra na hora que eu fui gravar. E ela que saiu na gravação desse curta-metragem. Consegui achar ela no momento certo, assim. Ela tava ali enroladinha. Mas enfim, eu acho que o debate principal, a história, a questão principal que vem até mim quando eu fiz o curta e quando eu pensei em todo o processo de gravação desse curta-metragem, foi justamente de que essas almas que a gente carrega, às vezes elas não necessariamente tinham que pertencer, né, às nossas próprias mãos. O sangue que a gente carrega não precisava. Mas tem gente que, não porque quer, mas porque precisa, acaba se deparando, se encontrando nessa posição. E é o que acontece justamente com esses magarefes, né? Os magarefes, eles são os responsáveis. Hoje eu acho que tá um pouco mais automatizado, é na base do choque, eu não sei como funciona, tá? Mas antigamente era assim, você mesmo era quem matava, assim, tinha um rapaz, um homem, uma mulher, assim, tinha um trabalhador responsável por chegar ali e ceifar a vida do boi, né? E é um trabalho muito tenso, é um trabalho muito complicado. E eu acho que isso vai em volta de diversos personagens, diversas pessoas que estão aqui nessa sociedade com a gente, que às vezes são as pessoas responsáveis por apertar o botão do caos, da morte. Não do caos, mas o botão do luto, da morte, da tristeza. E que tem que ser às vezes muito forte nesse sentido, que às vezes acaba carregando muita coisa pesada pra si, sabe? Então acho que vai em volta disso também. Acho que a gente pode conectar com as pessoas que estão ali, que estão responsáveis pelas suas famílias, sabe? Quando alguém morre, é ela que tem que ir lá ver o corpo, ou é ela que tem que resolver as questões burocráticas enquanto tá todo mundo sofrendo aí no luto. Enfim, são diversos temas, diversas perspectivas que a gente pode trazer, mas a princípio, a ideia central, de onde eu tirei tudo, né, veio muito disso. Começa por eu já ter essa vivência, né, aqui. A gente já matou muito porco, eu já matei muito frango com meu pai. Na minha família já sempre tinha um abate de porco ali, que era um porco que a gente criava para poder abater e guardar a carne dele na lata. Então tem essas questões, tem essas coisas que aconteciam na minha vida já. E depois, quando eu vi o massacre da Serra Elétrica, eu meio que conectei as coisas. Aconteceram os acontecimentos ali, teve os acontecimentos da cobra, do rato, coisa e tal. E isso eu fui emendando, pensando, até que enfim eu cheguei nesse curta-metragem. Não é uma grande coisa, eu sei que não é, mas eu acho que a arte ela é assim, né? Minimamente ela trazendo um debate, ela trazendo uma reflexão, ela trazendo uma contradição. É isso que vai importar, né? Porque eu tô um pouco cansado dessa coisa do certo, errado, tem que comer carne, não tem que comer carne, esse tipo de esse tipo de polarização, né? Esse pensamento binário de hoje em dia, principalmente por conta da internet. Isso me cansa um pouco.
E eu tô tentando fugir um pouco dessa linha, tentando trazer pra cá algumas coisas meio bagunçadas que seja, mas que façam minimamente a gente refletir e não ficar na base do binário, né? Do certo ou errado. Bom, eu acho que é isso então. Se você gostou do vídeo, se você gostou do curte, compartilha. Siga o canal, ative o sininho. Eu vou estar postando vídeos aqui toda semana falando sobre diversos assuntos como arte, cultura, essas questões complexas, não de uma forma muito abrangente, ou melhor, não de uma forma muito... Como vocês podem ver nesse vídeo, né? Eu tô refletindo ainda, não consigo elaborar exatamente meus pensamentos aqui para a câmera, é um pouco complicado, ainda tô aprendendo com isso, mas aos poucos a gente vai chegando no ponto, né? Belezinha? Até a próxima, pessoal. Tamo junto.